Olá! Então, esse vídeo vai ser uma reflexão, né? Agora que já estamos no segundo turno, estamos no segundo turno dessas eleições, muitas pessoas estão se posicionando, outras estão permanecendo na neutralidade. E o que me chamou bastante atenção foi a definição do apoio, né, para o segundo turno feito pelo Rafael Lima do canal Ideias Radicais, né, porque ele é um canal libertário, né, de posicionamentos a favor da liberdade, né, liberdade de expressão, liberdade econômica e etc, né, liberdade também na questão das armas, né, e assim, ele fez um vídeo realmente falando o que eu penso e que eu sempre pensei, né, que entre Lula e Bolsonaro não tem opção, não tem como escolher assim, senão um lado só. É o Bolsonaro, gente. Não tem como ficar em cima do muro nesse segundo turno. É praticamente impossível, porque nós estamos vendo. A gente pega alguns vídeos antigos do Lula, ele falando lá que vai restringir mesmo a liberdade de expressão, ele mesmo fazendo posts na internet falando para Globo ou para pessoas da Veja ficarem com medo dele voltar, fazer campanha contra ele, porque se ele voltar ele vai censurar todo mundo. E ele fala isso abertamente em relação à censura, né, de controle estatal, né, e ele ainda tem ligações muito assim, ele tem ligações com esses presidentes ditadores, né, aí da América do Sul, né, por exemplo, como Maduro, lá na própria América Central, né, se eu não me engano, aquele ditador da Nicarágua. Então ele tem uma conexão com esses sujeitos. Isso é uma coisa que me assusta e sempre me assustou. E assim, as pessoas falam, mas o Bolsonaro, ele foi muito ruim, que não sei o que. Cara, você está enganado. O Lula, ele tem muita força no Nordeste, ele é um cara muito famoso lá. E eu já expliquei isso em outros vídeos. As pessoas menosprezaram a fama do Lula. E assim, a gente pega a popularidade dele e realmente no Nordeste os caras acham que ele é o maior herói de todos, que ele fez a região crescer, mesmo sendo que a região é uma das. Se você pegar aí por realmente IDH e todas as questões econômicas, todas as questões ali de infraestrutura, é uma das piores regiões do mundo, não só da América do Sul, é uma das piores regiões do mundo. Chega, se você for pegar a IDH mesmo do Nordeste, eles chegam a nível lá de países da África que vivem em guerras civis, né? Que é um horror. Então, assim, realmente, assim, é um desenvolvimento muito baixo, não é algo de se orgulhar, entendeu? E você vê também a questão da violência no Nordeste, existem ali em regiões, assim, estados do Nordeste que a violência impera, que realmente a violência é muito alta, é muito grande. Então, assim, não é algo de se orgulhar, não, o Lula ficou lá 8 anos e fez um grande mandato e favoreceu muito os nordestinos. Primeiro que isso é uma mentira. Agora, é lógico que o povo realmente nordestino se sente abraçado pelo Lula porque ele é nordestino, então tem essa questão ideológica. Agora, é, é aquilo, muita gente culpa o Bolsonaro pelo crescimento do PT. Vocês estão esquecendo de que o segundo turno de 2018 foi um segundo turno apertado. O Bolsonaro não ganhou com tanta diferença e o Fernando Haddad não era um candidato que era muito conhecido pelos nordestinos e mesmo assim ele conseguiu pegar todos os estados do Nordeste com uma vantagem bastante considerável. Então, assim, as pessoas elas até menosprezam o Lula, acham que não, porque o Lula aqui no Sudeste ou no Sul ele é totalmente rejeitado. É verdade, nessas regiões ele é totalmente rejeitado, mas na região Nordeste ele é totalmente amado. E é aí que que mora toda essa questão. Então, assim, não é porque não, ele é realmente muito forte. Vocês menosprezaram o cachaceiro, essa é a verdade. E eu sempre falei, ele vai ganhar lá, ele vai ganhar lá, ele não vai perder lá, e vai ganhar por uma margem muito alta. Isso aí é tendência de voto. Agora, uma coisa também que, né, como por exemplo o Rafael Hyde ele falou, né, que você não tem como se posicionar, não se posicionar nesse segundo turno, que você tem que se posicionar a favor do Bolsonaro, é que ele falou dessa questão também, né, obviamente que o Lula fala que ele vai retirar a arma de todo mundo,
né? Ele vai tirar a arma de todo mundo e que todo mundo que comprou armas no período do Bolsonaro vai ter que devolver as armas. Então você vê que ele é muito proativo nessa questão desarmamentista dele, né? De que ele quer desarmar o povo, que ele sabe que é muito difícil controlar um povo armado. Só que assim, ele vai tentar fazer isso no STF. Tudo que ele quiser fazer, pode ter certeza, gente. Ele vai fazer pelo STF, porque o Senado e na Câmara ele não vai conseguir fazer muita coisa. A bancada conservadora aumentou, né? Enfim, você tem outros pontos também que ele elencou, mas assim, o principal é que não dá. O Lula realmente não dá. E não adianta falar, não, o Bolsonaro é que fez o Lula se fortalecer. Se fosse um Romeu Zema, se fosse um Aécio Neves, se fosse qualquer outro, podem ter certeza, ele ia sim conseguir o que conseguiu de votos. Não adianta. Olha a campanha, gente, de assassinato de reputação que eles fizeram contra o Ciro Gomes. Eles literalmente fizeram uma campanha de assassinato de reputação do Ciro Gomes. O Ciro Gomes é de esquerda, apoiou o Lula, inclusive, né, agora, no segundo turno, covarde, né, um verdadeiro covarde. Só queimou todos os votos, todas as chances de eleição que ele tinha em 2026. Se mostrou um verdadeiro covarde. É só você ver realmente toda essa linha aí, toda essa todo esse apoio midiático que foi feito em cima do Lula. Vocês acham que se não fosse o Romeu Zema, até sei lá, um João Moedo contra o Lula, você acha que eles não iam fazer campanha pro Lula? O pessoal da esquerda odeia o Novo, tanto quanto odeia o Bolsonaro. É só você ver os comentários deles nas redes sociais. Eles odeiam o Novo. Eles falam que o Novo é um partido de escravistas. Não é só o Bolsonaro que é chamado de fascista, não. Toda a direita, seja ela centro, seja ela direita, seja ela centro-direita, direita, extrema-direita, toda ela é chamada de fascista pela esquerda. E a esquerda no Brasil ela é muito forte. Muito forte. Vocês precisam abrir os olhos. Não é fácil assim, não. Como vocês acharam que fosse assim, não. No Sudeste, beleza. No Sudeste, no Sul, principalmente no Sul, né, e no Centro-Oeste, realmente, o conservadorismo é muito forte. Mas no Nordeste, esse é o contrapeso. Esse é o problema. Só que assim, a maioria das pessoas falhou nessa percepção. Que não é o Bolsonaro que fortaleceu o Lula. O Lula e a esquerda fortaleceram o Bolsonaro. Isso é verdade. Agora, o PT, o Lula, eles sempre foram fortes. Sempre foram fortes. Vocês analisem as eleições de 2002, 2006, 2010, 2014. Eles sempre foram muito fortes. E não tem como negar isso. Agora, Rafael Hyde, né, Rafael Lima, né, dos Ideias Radicais, ele se posicionou. Falou que nesse segundo turno, e olha, ele nem apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2018, hein? Ele nem apoiou, ficou neutro. Nessas eleições ele falou, não tem como, ele vai ter que apoiar um lado, ele vai ter que apoiar, óbvio, ele não falou, mas ele vai ter que apoiar o Bolsonaro. Indiretamente não tem como, ele falou isso, mas não tem como ficar em cima do muro. Agora, você pega pessoas que se dizem conservadores, né? Como o MBL, que não são conservadores, né? E o Nando Moura, que é um neocon, não é conservador, neocon é uma total destruição dos valores conservadores. O neoconservador, ele é neoconservador, ele não é conservador, é uma outra ideia, uma outra ideologia, não tem conexão com o conservadorismo, e o Nando Moura está em cima do muro, né? O que é mais assim chocante é que eu estava vendo um vídeo do MBL, e o MBL nem para governador se posicionou. A gente sabe que nas eleições passadas o MBL fez uma campanha massiva muito para o João Dória, não para o Bolsonaro. Eles mentem a respeito disso. Eles apoiaram cegamente o João Dória, que fez ele fez uma gestão de pandemia terrível. É o pior estado do Brasil com mortes por milhão de habitantes. E ainda insistem em falar, não, o Dória foi maravilhoso. O Dória foi horrível, ele fechou tudo, trancafiou todo mundo em casa. Tinha loja lá na cidade de São Paulo que o cara passava um maçarico lá nas portas, lá os fiscais, para não deixar as pessoas abrirem. Mas que absurdo é esse? Foi uma total relativização da propriedade privada. E mesmo assim, o MBL, que se diz liberal, diz defender a propriedade privada, apoiou o João Dória cegamente,
contra o Márcio França, que na minha opinião não é pior do que o Haddad, tá? O Fernando Haddad é muito pior do que o Márcio França. O Márcio França é ruim, mas ele não tem o mesmo poder de controle do que o Haddad tem. É muito mais fácil de impor um limite e um freio no Márcio França agora, porque até porque o Márcio França já foi governador por um tempo, ele não foi nada desastroso como foi o Haddad quando era prefeito de São Paulo. Agora, é muito realmente chocante ver que o MBL nem para governador do estado vai se posicionar. Até o Rodrigo Garcia, que foi candidato a governador pelo PSDB, ele se candidatou. E é mais engraçado que você percebe que nos debates o Fernando Haddad tentou jogar o Tarcísio contra o Rodrigo Garcia. O que o Tarcísio esperto fez? Falou, olha, pesquisem no Google quem é o pior prefeito da cidade de São Paulo da história. Ele bateu de frente com o Haddad, ele não quis saber de atacar o Rodrigo Garcia diretamente, porque realmente o verdadeiro adversário dele ali era o Fernando Haddad. Então não tem como, entendeu? Ele foi muito inteligente. Agora, o MBL, assim, eles têm esse grande problema. O MBL não defende a pauta da liberdade. Eles dizem que defendem, mas eles não defendem a pauta da liberdade. Isso é a maior mentira que eles já contaram. Durante a pandemia, eles não foram contra os lockdowns. Muito pelo contrário, o Arthur Duval, desde o início, falou que, não, tinha que controlar mais, tinha que fechar mais. Assim, você vê que eles, na verdade, eles até criticavam o Dória porque o Dória não estava fechando mais. Porque o Dória estava sendo muito brando. Então, assim, cara, quem em 2022 não acredita no MBL? É por isso que o MBL derreteu, é por isso que o cara mais votado da Câmara, da Alesp, que faz parte do MBL, o Guto Zacarias, ele teve uma votação boa, mas não tão expressiva quanto o Mamãe Falei teve em 2018. Então você percebe isso, o próprio Novo derreteu por causa disso. O Rafael Haid não só deu posicionamento favorável ao Bolsonaro no segundo turno, como ele criticou algumas posturas do Novo de não falar em prol da liberdade, que o Bolsonaro fala. Isso é uma coisa que atinge as pessoas, porque as pessoas têm mais medo em perder a sua liberdade do que, o cara vai lá pegar um dinheiro desviado. Cara, tem questões, por exemplo, o cara vai falar, você prefere que o Estado seja menos corrupto ou você prefere perder sua liberdade? Ou você prefere manter a sua liberdade? Eu prefiro manter a minha liberdade. Tem coisas que, assim, você não consegue abrir mão de forma alguma, que é a sua liberdade. E o que acontece? O MBL, o Nando Moura, são pessoas, assim, que pegaram uma raiva. O MBL nunca foi realmente favorável ao Bolsonaro. O Kim mesmo falou num vídeo que entre Bolsonaro e Alckmin, ele prefere o Alckmin. Ele nunca fala desse vídeo porque ele tenta passar a ideia de que não, o Bolsonaro nos traiu, sendo que o MBL nunca foi favorável ao Bolsonaro, nunca postou vídeo nenhum favorável ao Bolsonaro. Antes de 2018 eles martelavam no Bolsonaro e eram PSDBistas natos, né? Falavam favoravelmente ao Alckmin, que o Alckmin era um gestor. Já o Nando Moura, ele realmente mudou muito e ele foi completamente pandemínio, né? Inclusive falando favoravelmente ao passaporte sanitário, que não deu certo em lugar nenhum. Inclusive, se você for analisar bem, o passaporte sanitário foi um grande fracasso, porque as pessoas continuaram pegando Covid, continuaram passando adiante Covid, né? Eles continuaram transmitindo Covid, só que assim, o passaporte sanitário criou uma sensação de segurança falsa. Porque se o problema era você criar uma questão de segurança, você fracassou. Porque o Covid continua espalhando por aí. Só que agora as pessoas pegavam e justamente eram as pessoas que estavam vacinadas, porque a vacinação, ela não, né, depois foi provado, né, você continua pegando o vírus ainda. Então, assim, e essa loucura do passaporte vacinal é uma coisa assim que não tem como defender. E muitos caras do Novo, que se posicionaram contra o passaporte sanitário, foram chamados de bolsonaristas, né? O Amoedo mesmo chamou diversos caras do Novo de bolsonaristas, de pessoas que não mereciam estar no Novo, criou todo esse racha político. O que aconteceu? Eles perceberam que não dá mais para fazer esse discurso engomadinho, e o próprio Fábio Osterman meteu a porrada no João Amoedo nas redes sociais, né? Falou umas verdades. E o Fábio Osterman, gente, ele não é um cara bolsonarista, um cara assim super de direita.
Ele é um cara que fala as coisas em prol da liberdade. E assim, a bancada do Sul, do Novo, é a mais forte de todas. E ele não ter sido eleito foi realmente um baque. Agora, uma coisa é verdade. Aquilo, os erros têm que ser aprendidos. O povo não está... Assim, qual é a prioridade do povo de direita? Ou do povo que defende a liberdade? É a liberdade, a pauta da liberdade, a pauta de não ser censurado na rede social. A pauta de você não ter medo de falar uma coisa porque um cara lá do STF vai mandar tirar a tua notícia do ar. Ou tirar o teu vídeo do ar. Ou impor multa em você se você não tirar o vídeo do ar. Entendeu? Tem coisas que assim são tão básicas que assim, você entre isso e isso, não, eu vou preferir isso aqui de imediato, que não tem como. E assim, o posicionamento neutro do MBL, neutro do Nando Moura, é chocante. Porque eles preferem deixar o cachaceiro chegar ao poder e ter chance de controlar o STF e transformar o Brasil, o que está acontecendo agora na Colômbia. O aborto lá na Colômbia, ele passou até 6 meses por conta da Suprema Corte. O Lula no poder, ele vai ter todo o mecanismo de se aliar aqui ao judiciário para passar as pautas de esquerda que ele quer passar. E ele vai ter 2 cadeiras para indicar no STF. Então ele vai fortalecer ainda mais toda essa bancada abortista que ele quer passar lá no STF. Então esse vídeo é só para alertá-los que não dá para ficar em cima do muro. O Rafael Lima, que nunca foi bolsonarista, ele mesmo fala, desde 2016 ele critica o Bolsonaro. Falou, entre Lula e Bolsonaro não dá para ficar em cima do muro. Tem que apoiar o Bolsonaro. Porque isso aqui não é questão, não, ele é ruim, os dois são ruins. Não, a questão aí é a manutenção da tua liberdade. Olha o que o STF está fazendo. Você acha que com o Lula no poder eles não vão ter mais liberdade? Você acha que com o Lula no poder, com o STF totalmente favorável ao Lula, vocês acham que o jornalismo vai ter a mesma liberdade de investigar atos de corrupção como tiveram lá no passado? Não vão ter mais. Apesar do Moro e do Deltan estarem no Congresso, cara, o Congresso é um poder só. O Executivo e o Judiciário juntos barram completamente o Legislativo. Né? Então é isso. O MBL, infelizmente, não vai se posicionou de forma neutra, né, nesse segundo turno. A gente sabia que eles são covardes, o Nando Moura também. Mas, assim, eles derreteram. Então, assim, querendo ou não, o apoio deles não é muito impactante. Porque você percebe que o MBL, o próprio Rafael Lima fala isso, né? Que eu não sei se foi o Rafael Lima que falou, mas alguém, acho que foi ele que falou. Ele falou que você percebe que o MBL teve um derretimento, né? Que eles perderam muitos votos. E enquanto que o bolsonarismo permaneceu muito forte. Ele falou, porra, cara, a gente não percebeu isso. O povo quer pauta de liberdade. Não dá mais para fazer discurso engomadinho. E é por isso que o Bolsonaro é tão forte, que o Bolsonaro vai chegar lá e falar, eu não posso negociar a liberdade do meu povo. Povo armado jamais será escravizado. Isso é um lema, cara, muito forte de você fazer campanha pro armamento civil. Povo armado jamais será escravizado. E o Lula tá batendo nisso. O Lula tá batendo, ele tá falando que vai desarmar o povo de novo. Então é isso. Não dá para ficar neutro nesse segundo turno. Temos que apoiar o Bolsonaro, ele sendo imperfeito do jeito que ele é, mas não tem como. Não tem como, gente. Não tem como. Compartilhe meu vídeo, passe esse vídeo adiante para o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Inscrevam-se no meu canal, curtam o meu vídeo para ajudar aqui a divulgação e comentem aqui embaixo. Um abraço, gente.